âmbito das conferências realizadas em Angra do Heroísmo para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, Avelino Menezes partilhou como tudo foi vivido em Portugal, mas com grande destaque para os Açores, tendo em conta a autonomia constitucional. A autonomia dos Açores é uma dádiva do 25 de Abril, onde o exercício da democracia também se faz através da autonomia. O 25 de Abril acabou por transformar a autonomia do passado, que tinha sido apenas um movimento de descentralização e sem realizações muito concretas, numa autonomia política que deu origem, portanto, a órgãos de governo próprios, nomeadamente um governo regional próprio, assente numa Assembleia Legislativa Regional, dependente, portanto, de um sufrágio universal. Houve nas ilhas uma vontade de colocar os Açores à margem da desordem de Portugal. Claro que nessa vontade imperou muito a pressão, digamos assim, dos maiorais, portanto, enfim, dos grandes, temerosos, portanto, enfim, de perderem estatuto, mesmo a dizer privilégio. Mas uma coisa também é certa, nos anos da balbúrdia revolucionária, motivos houve para que houvesse algum descontentamento nas ilhas, nomeadamente o radicalismo da Revolução de Lisboa, que poderia constituir uma espécie de ameaça a um relacionamento fluido com a América, onde nós tínhamos uma numerosíssima comunidade açoriana, superior à população das próprias ilhas, e, por outro lado, o próprio exemplo da emancipação colonial faz renascer, portanto, nos Açores, um sentimento autonomista, eventualmente independentista, já antigo até, portanto, já secular. Um fenómeno que não atingiu todas as ilhas de igual forma, sendo, segundo Avelino Menezes, difícil de construir a unidade. Foram vários processos autonómicos e o último movimento autonomista resulta do 25 de Abril. A manifestação do 6 de junho de 1975, em Ponta Delgada, teve um papel importante para a autonomia dos dias de hoje, onde o 5º Governo Provisório criou a Junta Regional como antevisão do governo dos Açores, depois instituído em 1976. A autonomia que é, na perspectiva de muitos, um projeto com fragilidades, celebrada na segunda-feira do Pentecostes. As gerações atuais têm o dever e a oportunidade de converter a autonomia num projeto de todos os açorianos e de a tornar sinónimo de desenvolvimento na vida coletiva. Terá de ser um projeto de todos os açorianos. Agora, a unidade dos Açores é algo difícil de obter, porque, como eu disse há pouco, os Açores são o império da diversidade, e isso é um facto, não haja dúvidas absolutamente nenhumas. Estamos na terceira, estamos em Angra, basta, portanto, enfim, recordar aqui um pensador terceirense do princípio do século XX, Luís Ribeiro, que dizia que nos Açores não tínhamos uma mentalidade arquipelágica, tínhamos mentalidades ilhoas. Certamente que hoje não estaremos como há 100 anos atrás, mas, portanto, a unidade nunca será total e as ilhas, portanto, nunca estarão de todo enfim, contentes com a unidade que se vier a criar, porque ela terá de ser sempre criada sobre o antídoto da unidade, que é precisamente a diversidade, portanto, e aí as coisas tornam-se efetivamente difíceis. De resto, esta autonomia, portanto, tem raízes, começa no fim do século XIX, no fim do século XIX é uma autonomia parcelar, é uma autonomia, portanto, enfim, que respeita, portanto, os distritos, é uma autonomia outorgada em 1895 para os distritos que a reivindicassem. Ponta Delgada reivindica logo em 1896, Angra reivindica 2 anos depois, em 1898, e a Horta nunca a reivindicou. Depois há um segundo movimento autonomista no primeiro terço do século XX, em que há uma tentativa de criar, portanto, a unidade, porque se partiu do princípio que o anterior movimento autonomista poderia ter fracassado por ser muito parcelar. Curiosamente, portanto, um pensador da terceira, concretamente da Praia,
por essa altura, em 1932, veio a definir a açorianidade. E o que é a açorianidade? Portanto, é o resultado de uma vivência de mais de meio milénio num ambiente diferente do continental, resultante de uma evolução peculiar da história, porque condicionada pelo caráter da geografia. Mas também, portanto, o segundo movimento autonomista foi um movimento que claudicou depressa, até porque veio logo a seguir o salazarismo, eminentemente centralista, a Constituição de 1933, que não reconhecia, portanto, a realidade, portanto, enfim, regional, e inclusivamente alguns dos regionalistas portadores de um sentimento político muito conservador, depressa aceitaram, portanto, os ideais de Salazar, e alguns terão inclusivamente trocado a autonomia dos Açores pela necessidade, portanto, de reequilibrar as finanças, portanto, enfim, do reino. Há inclusivamente quem diga, e isso está, portanto, enfim, comprovado na bibliografia, de que a autonomia era importante, justificável antes de Salazar, que já não era justificável nem importante depois de Salazar, porque as coisas estavam efetivamente todas direitas. Finalmente, agora em 1974-76, houve aqui, portanto, um salto muito grande. A autonomia deixou de ser um mero processo administrativo, a autonomia tornou-se, portanto, um processo efetivamente político, e creio que a insularidade, portanto, que tem associado a si, portanto, uma identidade inequívoca, acolhe bem e merece bem, portanto, uma autonomia política, ou seja, com órgãos de governo próprio e sustentada no sufrágio, portanto, universal. O certo é que vivemos melhor do que há 50 anos e a autonomia veio contribuir para o desenvolvimento. Contudo, o povo está cansado e desligado, principalmente quando se fala em política. Se antes o povo saiu à rua transformando um golpe de Estado numa revolução, agora há que aprender com o 25 de Abril e renovar o sistema. O 25 de Abril foi um golpe militar. E, em princípio, parece-me que estava para ser essencialmente um golpe militar. Aliás, os militares, no dia 25 de Abril, aconselham a população a não sair de casa, para que as coisas decorressem, portanto, sem grande, portanto, agitação e sem maior confusão. Todavia, ao contrário, portanto, enfim, do pedido, a população saiu de casa. E a população, no dia 25 de Abril de 1974, transformou um golpe de Estado, portanto, enfim, numa revolução. Claro que essa revolução teve excessos. O chamado processo revolucionário em curso, PREC, eventualmente o gonçalvismo. Mas essa revolução também teve vantagens, nomeadamente a possibilidade da participação dos cidadãos diretamente na administração pública. Claro que isso foi mais evidente nos meios urbanos, e particularmente em Lisboa, isso foi menos evidente nos meios rurais, excetuando eventualmente partes do Alentejo, e isso foi feito sem grande respeito por aquilo que Spínola dizia que era a maioria silenciosa, e que efetivamente existia, porque depois ela veio a ser o exército ou a milícia, portanto, enfim, da contra-revolução. Depois vem efetivamente o 25 de novembro. No 25 de novembro, os moderados, portanto, impuseram a normalidade, portanto, dos procedimentos. Há quem diga que a democracia começa aí, talvez também seja, portanto, um exagero. Agora, a partir, portanto, do 25 de novembro, houve coisas que se alteraram e, efetivamente, a política trocou o alvoroço da rua pelo aconchego das instituições. Eu costumo dizer pelo aconchego dos palácios. E o que é que acontece? Acontece que a política transforma-se um pouco numa espécie de liturgia, ou mesmo a dizer numa espécie de aborrecimento, que admita, certo, um festival de anos a anos. E esse festival qual é? A campanha eleitoral, é o sufrágio universal. Mas depois desses festivais segue-se muitas vezes um divórcio grande com o povo, e o povo hoje parece-me que está um bocadinho cansado, mais do que isso, protestante, não no sentido religioso do termo, mas no sentido, portanto, enfim, político do termo. O que é que eu acho que se deve fazer neste momento? Deve-se fazer, portanto, uma conciliação de contrários, tentar conciliar princípios da democracia direta
porque entusiasmam mais os cidadãos, portanto, que se veem, portanto, a decidir sobre coisas concretas, conciliar esses princípios da democracia direta com os princípios da democracia representativa. É necessário que haja sempre eleições gerais, que os governos dependam sempre de eleições gerais, porque é assim que os governos dependem da vontade de todos e não apenas de grupos eventualmente mais esclarecidos. Claro que estas coisas não são fáceis de resolver de um momento para o outro e também a situação em Portugal não é uma situação diversa do que se passa um pouco pelo Ocidente, passa-se efetivamente a mesma coisa e como alguém já disse, a democracia é um mau regime, mas é o melhor que nós conhecemos até hoje. O pós-25 de Abril, os dias de hoje, é uma questão também que deve ser debatida. Uma discussão que pode continuar nas comemorações dos 50 anos da institucionalização da autonomia dos Açores em 2026.